Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Rise Projetos Digitais e hoje a gente vai falar sobre estratégias para vender mais o teu SaaS. Roda a vinheta. Então, SaaS ali é que você vai oferecer um software como serviço, né? E aí você precisa entender quem que é teu público-alvo para você entender qual que é a melhor estratégia. Então, esse é sempre o primeiro passo para você definir tua estratégia, entender aonde você quer chegar, qual que é o público que você quer atingir. Então, vamos separar aqui em dois públicos diferentes, o público B2B e o público B2C. No público B2C, o que você precisa garantir é que os teus criativos estejam alinhados com aquilo que você vai entregar de solução, né? Então, você pode usar várias ferramentas diferentes, né? Várias plataformas diferentes. Você pode usar Meta, né? Instagram e Facebook Ads. Você pode usar YouTube, pode usar Google. Não necessariamente você precisa usar LinkedIn, porque você está falando no B2C, né? Então, se você consegue vender para qualquer pessoa do consumidor final, ele não tem nenhuma característica profissional importante, provavelmente o LinkedIn não é o mais adequado nesse momento. Então, você vai oferecer direto para o consumidor final e você tem um público muito grande para trabalhar. Se você tem um público muito grande, você pode trabalhar no volume. E onde que a gente trabalha no volume? Onde a gente tem um CPM baixo. E onde que a gente tem isso? Em Meta, em Google, em YouTube, né, a gente vai ter um CPM mais baixo para você atingir o teu público-alvo. Se o teu público-alvo está lá dentro, você vai trabalhar com essas plataformas, você não vai ter um poder de segmentação gigante logo de cara. Você vai construindo os seus públicos à medida que você vai populando públicos de engajamento, públicos de visualização de vídeo, públicos que consumiram os seus conteúdos, tá? Então, se você faz isso, você precisa de um tempo aí para montar públicos mais quentes. Então, qual que é o único poder de segmentação forte que você tem no início? Criativo. Então, o teu criativo precisa ficar claro sobre o que você resolve na vida do teu público. Então, se você oferece aí um software de gestão de rotina, gestão de produtividade, você pode atingir qualquer pessoa do Brasil, por exemplo. Você não tem necessariamente uma segmentação em termos de características profissionais, você vai mais ali para um Facebook, para um Instagram, para um YouTube ou para um Google, onde você pode atingir diretamente o consumidor final. Se você faz isso e quando você está começando, você não tem públicos de engajamento, de visualização de vídeo, público que já conhece você. Você tem que trabalhar com públicos mais amplos, públicos de interesse, por exemplo, né? Então, nesse caso, você vai segmentar pelo criativo. Então, você vai fazer um criativo, né, mostrando um antes e um depois, né, uma rotina da pessoa antes e depois do teu software. Você vai mostrar o que isso muda na vida da pessoa, qual é a transformação que ela vai ter ao longo do tempo, por que aquilo precisa encaixar na rotina dela. Então você vai focar na transformação, na solução. Quando você faz isso, por mais que o teu público seja 100% aberto, você possa atingir o Brasil todo, você só vai converter as pessoas que entenderam o que você está oferecendo de solução. Então por isso teu criativo precisa ser claro. Uma vez que você começa a converter, você começa a treinar os algoritmos das redes sociais para que eles encontrem o público que converte mais naquele criativo. Como que funcionam os algoritmos das redes sociais em relação à mídia paga, né? Em relação a tráfego pago? Quanto mais você veicula, mais dados aquele algoritmo tem para entender que tipo de público faz mais sentido para você. Quanto mais dados ele tem, mais assertivo ele é no direcionamento do teu criativo para o público certo. E quanto mais assertivo, mais conversões, mais inteligência a gente tem no algoritmo, mais também você gasta porque você está tendo bons resultados em tese, né? Quanto melhores os seus resultados, mais você gasta, mais a plataforma ganha dinheiro. Então, as plataformas de mídia paga, elas sempre querem que você converta o máximo possível e por isso os algoritmos sempre jogam ao teu favor, desde que você tenha dados, né? Então, você precisa veicular os teus criativos por tempo suficiente para você ter dados e o algoritmo entender quem é o teu público. Uma vez que você tem um público de conversores, aí você começa a trabalhar outras coisas. Pode fazer um lookalike, pode fazer um remarketing para as pessoas que converteram, pode fazer várias outras coisas, tá? Então, o mais importante quando você está trabalhando num SaaS B2C é você focar no teu criativo e entender o que aquilo resolve, né? Então, primeiro você precisa entender quem que é teu público-alvo para você entender qual que é a solução, qual que é a dor que você resolve, qual que é a solução que você entrega, qual a transformação você entrega, e aí você consegue ser bem prático no teu criativo e deixar claro o que você faz. Se você deixar claro, por mais amplo que o teu público seja, mais fácil vai ser para a pessoa converter, para ela entender o que você está fazendo e converter, né? Então você vai ter uma taxa de conversão mais alta. Isso para B2C, tá? Então B2C, o foco é
garantir bons criativos logo no início, depois você pode trabalhar com públicos diferentes, públicos mais quentes, mais frios, mas sempre deixando claro a transformação no teu criativo, isso é o mais importante. Para SaaS B2B, aí a ideia é você ir um pouquinho diferente, né? Quando você vai trabalhar com um SaaS B2B, onde você resolve uma dor, resolve um problema de uma empresa, aí você tem características do teu público que são relacionadas ao perfil profissional. Nesse caso, o LinkedIn Ads vai funcionar muito bem para você, desde o início. Por quê? Porque você depende menos de algoritmo, você segmenta exatamente o público-alvo que você quer, você já sabe exatamente o tamanho que você tem de público-alvo e você já sabe que você vai atingir o teu público-alvo correto a partir dos dados demográficos que você tem por lá. E aí, uma vez que você isola essa variável, que é público certo, o que você vai testar é as copies ou os criativos que você vai trabalhar para converter esse público. Então, ao invés de você precisar construir público igual você constrói no B2C, no B2B, dentro do LinkedIn, você vai diretamente na pessoa que você quer desde o dia zero. Então, você depende menos de compra de dados, menos de otimização de algoritmo e vai mais pelo aquilo que você já sabe do teu público. E aqui vale um asterisco importante, tá? Para o SaaS B2C, se o teu público tiver alguma característica profissional importante, aí eu sugiro que você vá para o LinkedIn desde o dia zero, porque aí você consegue um poder de segmentação maior, né? Você consegue ser mais assertivo desde os primeiros dias, tá? Então, basicamente, para você entender como que eu começaria, né, tanto para um SaaS B2B quanto para um B2C, essa é a diferenciação. Então, para o B2C você vai nas plataformas tradicionais, segmentando por criativo, para o B2B você vai direto no LinkedIn, que você vai ter mais assertividade, desde que você entenda quem é teu público-alvo, tá? Mas uma coisa não exclui a outra, você pode fazer as duas coisas, especialmente no B2B. Então, você já começa a trabalhar um público ali de distribuição de conteúdo, um público onde você mostra a tua solução a partir de vídeos e você vai engajando o público nesses criativos. Por quê? Porque daí depois você consegue escalar a tua estratégia de marketing dentro desses públicos que já são mais quentes. Você pode trabalhar públicos de lookalike, você consegue trabalhar públicos de visualização de vídeo de 25, 50, 75, 100% do vídeo, né? E aí você consegue ter temperaturas de público diferente, desenhar um funil e ter mais escala. Para o B2C, aí, cara, se for diretamente consumidor final, talvez nem faça sentido o LinkedIn na tua estratégia, desde que você não tenha uma característica profissional importante, tá? Então essas são as diferenças estratégicas em SaaS B2C e SaaS B2B. Se você for por essa linha e ficar clara a transformação que você entrega, vai dar boa, independente do algoritmo, desde que você deixe os dados trabalharem para você, né? Que você compre dados, analise esses dados e você consiga otimizar por aí. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida pontual, se quer algum direcionamento sobre alguma estratégia que você está pensando em fazer, deixa nos comentários também que vai ser um prazer a gente trocar. Fechou? Abraço e até o próximo vídeo.